Em 1935, soaram notícias de uma cidade secreta embaixo das areias do Planalto de Gizé. Em julho daquele ano, o Sunday Express publicou um artigo de Edward Armitage, que tinha acabado de voltar do Egito para a Inglaterra, onde ele presenciou a escavação de uma antiga cidade egípcia, que na época se pensava ser datada de 4.000 anos. A descoberta de uma cidade perdida no Egito foi relatada em muitos jornais no ano de 1935, incluindo este relatório no Sunday Express, em 7 de julho de 1935. E a partir de então veio o silêncio, como se todos os egiptólogos vivos tivessem perdido todo o interesse por esta maravilhosa metrópole subterrânea. Mas onde estaria a entrada desta cidade subterrânea? Hoje vamos abordar este mistério antigo que fala sobre a suposta cidade que está embaixo das areias do Planalto de Gizé. Por volta de 1798, Vivante Denon gravou uma imagem da Esfinge, embora não a tivesse copiado muito bem. No entanto, ele sem dúvida sabia que havia um buraco no topo de sua cabeça, pois ele havia desenhado a imagem de um homem sendo puxado para fora. Um esboço dificilmente pode ser usado como prova, mas na década de 1920, uma foto aérea da Esfinge, tirada de um balão de ar quente, mostrou que existia essa abertura no topo de sua cabeça. Parece bastante claro pelos materiais de construção totalmente diferentes, e pela cor da cabeça da Esfinge, que acreditamos não ser rocha, mas algum tipo de substância feita pelo homem em comparação com seu calcário e corpo erodido, que a cabeça e o rosto da Esfinge foi alterado de sua forma original. E isso muito tempo depois que o monumento foi esculpido pela primeira vez, pois quase não há erosão na cabeça em comparação com o corpo. Os lados do cocaz são bastante lisos, e só precisamos olhar para a criatura mítica para perceber a cor mais clara do corpo em comparação com a escuridão da cabeça. Muitos pesquisadores há muito sugerem a existência de passagens e câmaras subterrâneas, e acredita-se que logo abaixo do antigo monumento haja um repositório de crônicas pré-históricas, chamado de o Salão dos Registros. Eles dizem que este arquivo contém a chave para entender nossa civilização, e uma parte da história que foi escondida da humanidade. É sabido pela mitologia que a biblioteca está localizada em algum lugar do Egito, e muitos concordam que está embaixo da Esfinge, que se ergue orgulhosamente acima das pirâmides. No Salão dos Registros estariam registrados o conhecimento dos antigos egípcios, como por exemplo as coordenadas geográficas exatas do continente perdido da Atlântida. Estas coordenadas estariam arquivadas nestes registros. Em termos de importância, este arquivo só pode ser comparado com a grande biblioteca de Alexandria e seus manuscritos gregos antigos. Alguns acreditam que o Salão dos Registros foi construído pelos egípcios, outros acreditam que os criadores são de uma civilização muito mais antiga. Curiosamente, existem várias fotografias antigas extremamente raras que mostram inúmeras entradas para o misterioso monumento. Acredita-se que eles conduzam a corredores abaixo da Esfinge, terminando em câmaras enormes. E estas misteriosas bibliotecas subterrâneas estariam repletas de textos antigos que poderiam montar um quebra-cabeça chamado A História Desconhecida da Humanidade. No livro O Enigma da Esfinge, uma mensagem de Graham Hancock e Robert Bauval argumentam que o governo egípcio, em conjunto com arqueólogos americanos, bloqueou as pesquisas embaixo da Esfinge para evitar qualquer interferência subterrânea e restringir o acesso às informações ali contidas. Portanto, embaixo do monumento, com grande probabilidade, existe um sistema de passagens que conduzem a salas subterrâneas desconhecidas. Em particular, Charles Thompson, que explorou a Esfinge em 1733, menciona certas entradas, e o buraco na parte superior. Fotografias raras mostram muitos detalhes estranhos que foram mascarados durante o trabalho de restauração posterior. Algumas fotos mostram uma enorme rachadura nas coxas, que muitos acreditam levar à câmara mortuária, e que há evidências documentais da existência de uma grande entrada retangular no topo das patas traseiras que foram ocultadas. Essa entrada, medindo cerca de 120 por 60 centímetros,
é mencionada nos relatos de muitos viajantes que visitaram a Esfinge. E acredita-se que a mina leva a uma câmara mortuária, e foi construída na época dos faraós. Mesmo assim, apenas algumas pessoas poderiam ter acesso a esta entrada. É bem sabido que muitas das descobertas feitas no Egito foram mantidas em segredo do público da maneira mais cuidadosa. Muitas escavações foram suspensas pelo governo egípcio por razões de uma suposta segurança nacional. Um dos exemplos mais marcantes é um labirinto subterrâneo descoberto em 2008 por um grupo de pesquisadores belgas e egípcios. E caso queira mais detalhes a respeito deste labirinto, fizemos um vídeo especialmente para ele aqui no canal. Portanto, não seria surpreendente se de repente descobrissem que as autoridades locais tentaram limitar o acesso do público a todas as cavidades secretas, câmaras e túneis descobertos embaixo da Esfinge. Um registro que gera uma hipótese, cuja exatidão é escondida pelas autoridades oficiais egípcias, é a cidade subterrânea, da qual Tote fala em suas tábuas esmeraldas. Vejamos o que está descrito. Corremos rapidamente em direção ao sol da manhã, até a terra abaixo de nós, a terra dos filhos de Quem. Furiosos, eles nos encontraram com porretes e lanças, carregados de raiva, desejando destruir todos os filhos da Atlântida. Então eu levantei minha vara e direcionei um feixe de vibração, atingindo-os de forma que ficassem imóveis, como os fragmentos das pedras de uma montanha. Em seguida, dirigi-me a eles com palavras calmas e pacíficas, e falei sobre o poder da Atlântida, dizendo que somos os filhos do Sol e seus mensageiros. Eu os pacifiquei com minha ciência mágica até que eles caíram prostrados aos meus pés, e então os libertei. Os registros das paredes dos complexos de templos do Egito falam sobre o mesmo fato, chamando o antigo repositório de Câmara dos Arquivos, Sala dos Registros, ou Sala do Conhecimento. É bastante óbvio que em algum lugar sob o Planalto de Gizé realmente existe uma sala secreta, com algumas fontes de informações valiosas. Pois, segundo a lenda, na sala secreta também existem coisas que pertenceram pessoalmente aos deuses Tote, Osíris e Ísis. Desde tempos antigos o Egito foi considerado o berço da civilização mundial, e hoje não há dúvida de que a criação da lendária Esfinge ocorreu há mais de 11.000 anos, muito antes do dilúvio, e isso é evidenciado por vestígios de erosão marinha em sua superfície. Quanto às pirâmides de Gizé, vários pesquisadores afirmam que elas foram criadas não para o sepultamento dos faraós, mas para necessidades completamente diferentes, e só então em tempos recentes o discurso diz que se transformaram nas tumbas dos governantes do Egito. As escavações arqueológicas em grande escala no Planalto de Gizé poderiam abrir ligeiramente o véu do segredo, mas o Egito e as autoridades não dão permissão para eles. Se as escavações acontecem, elas são suprimidas pelas autoridades, assim que os cientistas se aproximam de um dos segredos antigos. Enquanto isso, médios e escritores, e cientistas alternativos repetem unanimemente sobre uma certa biblioteca misteriosa embaixo da Esfinge. Como se armazenasse informações sobre as civilizações anteriores da Terra, conhecimentos sobre tecnologias únicas e até talvez informações sobre o futuro do planeta.